Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Jornal Psicanalítico. Este episódio é o último episódio da primeira edição do Jornal Psicanalítico, daí que hoje também temos como convidado o Pedro Oliveira, que é psicólogo clínico, doutorado em antropologia e que hoje nos traz a sua experiência profissional de um tempo que esteve como terapeuta em Londres, e toda a sua experiência como psicólogo individual e a trabalhar também com famílias de culturas diferentes. Clara Pracana, como não podia deixar de ser, a nossa psicanalista que está aqui sempre connosco. Clara, antes de passarmos aqui ao Pedro, umas palavras suas sobre esta primeira temporada do Jornal Psicanalítico. Season 1 do Jornal Psicanalítico. Eu acho que tem sido interessante, acho que temos aprendido também bastante. Verdade. Espero que as pessoas que tenham visto também tenham aprendido e continuamos a aguardar mais sugestões. E pensamos, portanto, continuar depois do verão, mas num outro formato diferente. Ainda estamos a pensar. Sim, estamos a cozinhar umas ideias diferentes, um formato diferente para a segunda temporada ou a segunda edição do Jornal Psicanalítico, que será para depois do verão, portanto, havemos de ir de férias e refletir sobre, fazer o balanço destes episódios que de facto foram bastante enriquecedores para todos nós e também para as pessoas que nos vão ouvindo. Não se esqueça que nos pode acompanhar na página do Facebook do Consultório de Psicologia Aplicada. Alguma dúvida devem colocar pelo e-mail geral@psicologiaaplicada.pt. E passo então já a palavra, se calhar passo aqui à Clara, porque tem aqui umas perguntas um bocadinho mais diretas para fazer ao Pedro relativamente à experiência tão rica como terapeuta que teve em Londres. É que o Pedro tem uma coisa que eu não tenho, por exemplo, nem a Sofia tem, não é? Nem as pessoas têm estado connosco até agora, que é que tu estiveste 10 anos a trabalhar em Londres, como psicólogo clínico, em vários sítios, onde ele estava em Stock, não é? Sim. Trabalhaste com pessoas, indivíduos e com famílias. Exatamente. E eu acho que eu gostava de ouvir, contasses mais ou menos, enfim, qual é a diferença entre ser psicoterapeuta em Inglaterra, ou aqui, e com ingleses, com portugueses, ou com famílias de outras culturas? Como é que tu, o que é que tens para nos contar? Não precisa ser uma coisa muito organizada, mas diz o que te vier à cabeça, de experiências interessantes, porque nós estamos aqui fechadinhos neste retângulo, não é? E sabemos pouco disso. Então, uma das coisas que eu senti era bem, voltei a trabalhar na psicologia após ter terminado o meu doutoramento em antropologia social em Inglaterra. Nessa altura afastei-me um bocadinho das questões da clínica e entrei mais fundo nas questões da sociologia e antropologia. Eu fiz um doutoramento sobre identidades britânicas contemporâneas em Londres, portanto afastei-me mesmo da clínica. Contemporâneas, exatamente. E de facto, no final do doutoramento decidi, então e se eu agora voltasse de facto à psicologia e começasse a pensar numa síntese entre estas duas coisas, porque eu afastei-me um bocadinho da psicologia durante o doutoramento e depois senti necessidade de voltar a fazer a síntese entre os dois saberes. Nessa altura arranjei uma bolsa de pós-doc e tive um ano no Instituto de Terapia Familiar no Center for Cross-Cultural Studies. Portanto, já aí trabalhava com terapeutas familiares que trabalhavam com famílias de refugiados, trabalhavam com famílias de imigrantes. Renée Singh, um dos livros que eu trouxe hoje é dela. Renée Papadopoulos trabalhava no Tavistock, mas que eu também cheguei a conhecer. Bom, e nessa altura também foi engraçado porque assim, havia uma grande sede lá entre os terapeutas familiares de saberem mais, aprenderem mais sobre diferenças culturais e antropologia, e uma das coisas que a Renée fizemos foi organizar um grupo de discussão, um book club para terapeutas familiares no Instituto de Terapia Familiares. Portanto, começámos a cultivar cada vez mais a interseção entre estas duas áreas que me interessam. Depois, paralelamente a isso, comecei a fazer estágios na Tavistock, porque para um psicólogo a formação em Inglaterra é muito diferente da formação em psicologia clínica aqui. Para ser psicólogo clínico em Inglaterra tem que se fazer estágios em todas as faixas etárias, portanto crianças e adolescentes, adultos, idosos e, além disso, dificuldades de aprendizagem. Se estes 4 estágios a pessoa não pode exercer em Inglaterra. Já para não falar do processo anterior a ser psicólogo clínico. O treino é bastante diferente daqui, mas eu não vou entrar por aqui para não nos alongarmos. Pronto. Estas 4 áreas têm que se ter experiência aplicada. Então, uma das diferenças grandes em relação à minha formação em psicologia clínica aqui foi que eu fui fazer estes 4 estágios. Apesar de que já tinha feito aqui estágio e já tinha feito alguma experiência clínica em terapia familiar, mas fui fazer os 4 estágios. E então o Tavistock, como também tinha uma grande ligação ao Instituto de Terapia Familiar, apareceu como uma das hipóteses em que as pessoas
a Grania Clark, que na altura dirigia o departamento de adolescentes e adultos, e outras pessoas mostraram um grande interesse no meu perfil, precisamente por ter feito a parte da antropologia, a parte das diferenças culturais, que era uma coisa que eles estavam interessados em aprender mais. Então encontrei um lugar nestas instituições que são difíceis de entrar. A Tavistock é uma instituição bastante difícil de entrar, mas eu encontrei um lugar lá precisamente pela diferença do background em antropologia. Perguntavas-me sobre as diferenças entre trabalhar em Inglaterra e trabalhar aqui. Hoje em dia, sim, agora já estás aqui. Sim, já há uns 2 anos. O que é que podes dizer às pessoas? Sim. O que é que notas de diferente aqui? Bom, o que eu noto de diferente é assim, em termos das teorias e dos modelos, de facto, eu senti que em Inglaterra há ainda uma distinção maior entre os sítios que abraçam a psicanálise e a psicodinâmica e sistémica, sendo o Tavistock o emblema disso, e todos os outros sítios do Sistema Nacional de Saúde são, regra geral, muito dominados pela cognitiva ou comportamental, pelo CBT. Portanto, se nós aqui temos essa distinção, lá ela provavelmente ainda existe mais, porque não é só no treino da pessoa, depois continua nas instituições onde a pessoa acaba a trabalhar. Uma das coisas que eu me lembro no Tavistock, numa reunião de equipa, de alguém ter dito, foi que, olha, uma coisa que vocês os novos têm que perceber é nós aqui continuamos todos à espera de Bion. De Bion? À espera de Bion. Eu digo, se engano de pronunciar. É Bion, ele dizia Bion, exatamente. E então ela dizia-nos isso, estamos aqui todos à espera do Sebastião, mais ou menos, quer dizer. Para mim, porque sou português, foi a referência que me veio à cabeça na altura, foi o do Sebastião. Portanto, nós tínhamos que perceber muito bem isso, está bem, tudo bem. Pronto, isso de facto foi-se notório na minha experiência do Tavistock, que o Bion continua a ser o grande modelo daquelas pessoas e a forma como se tenta pensar clínica e como se tenta... O Winnicott também, mas Bion talvez mais um modelo aspiracional da Tavistock, que continua a ser. Uma outra coisa que eu achei uma diferença muito grande, e agora já não estou a falar tanto do Tavistock como estou a falar do West London Mental Health Trust, foi onde eu trabalhei a seguir ainda por mais anos. No Tavistock fiz estágios, que passei, obviamente, e passei-os bem, mas a seguir o emprego fixo encontrei no West London Mental Health Trust, que é baseado em Southall, que é uma parte de Londres, tem uma grande população étnica, portanto também podemos falar sobre isso mais à frente. Bom, a grande diferença que eu noto com a clínica portuguesa é o papel do Estado na relação terapêutica. O que é que eu quero dizer com isto? Eu e a Clara tivemos agora num congresso no Porto há pouco tempo, em que uma rapariga que é psicóloga clínica em Inglaterra estava-nos a dar um paper sobre determinadas organizações que estão envolvidas com o Sistema Nacional de Saúde e que tentam controlar potenciais terroristas, não é? Portanto, ela tentou controlar o potencial para o terrorismo. Isto significa o seguinte, se eu tenho um cliente... Detectar, não é? Que é quase uma detecção de um potencial terrorista. Detecção de um potencial. Então eu tenho um cliente, vamos imaginar, como eu já estive lá, pré-psicótico, que eu trabalhei mais depois na intervenção precoce na psicose, tenho um cliente pré-psicótico, 22, 24 anos, que me chega lá e se começa a ver, a certa altura, referências a tipo de questões de terrorismo, eu tenho uma obrigação moral de reportar essa pessoa a uma organização. E na própria relação terapêutica eu tenho que dizer, olha, nós podemos continuar a trabalhar terapeuticamente os dois, neste ponto da relação eu vou ter que te reportar a esta organização por isto. Pronto. Pois, mas isso eram os casos mais preto e branco, porque o que eu achei mais espantoso naquela maneira como ela expôs a situação é que a situação pode ser um bocadinho mais fuzzy, não é? Quer dizer, temos ali dentro um jovem que tem um tipo de personalidade radicalizável facilmente, exato. Não é? Tem um ou outro amigo que parece que talvez, mas quer dizer, ele não te transmite propriamente que está a frequentar a mesquita X, não sei o que quer dizer. É mais uma premonição, uma intuição do terapeuta de que ele poderá radicalizar-se. Foi o que eu percebi. E fiquei bastante espantada porque isto é uma coisa um bocadinho difícil de a gente, não é? Quer dizer, tratar, não é? Quer dizer, é uma coisa, e é exatamente, obrigado por ter... os jovens serem tão influenciáveis, não é? Quer dizer, exato. É uma população que... Sim, absolutamente, e obrigado por teres dito isso, porque assim, isso faz sentido numa série de coisas que marcam a tal diferença de Inglaterra para aqui. Por exemplo, se há uma mãe que está em depressão pós-parto em Inglaterra e te diz que está com a fantasia, sei lá, de mandar o filho pela janela ou do que quer que seja, não é? A coisa é logo... Às vezes o que eu sinto lá é que há pouco tempo para deixar que essa mãe, num processo terapêutico, quando faz terapia no Estado, possa pelo menos explorar essa fantasia, para percebermos exatamente o que é que ela está a fazer. A prerrogativa, a responsabilidade sobre os técnicos é que partam logo para algum tipo de ação. Ou seja, que nas notas clínicas sobre essa mãe informem logo outros profissionais que aquilo se passou na sessão, obviamente traindo a confiança terapêutica que aquela pessoa deposita em ti, e depois há determinadas agências, muitas agências especializadas para lidar com este tipo de questões. E toda a ideia é repartires o risco que o paciente apresenta por estas diferentes agências.
Para vos dar um exemplo paradigmático, na intervenção precoce na psicose, uma vez eu estava lá a falar com um colega meu, enfermeiro psiquiátrico, e nós estávamos os dois boquiabertos, porque eu tinha acabado de ter uma reunião sobre uma cliente nossa que envolvia 19 pessoas diferentes, de agências diferentes, na ausência do cliente. 19 agências diferentes. Isto era uma mãe esquizofrénica que estava em risco de... podia eventualmente fazer mal aos filhos. Bom, é esta a diferença que eu noto. Assim, tem as suas vantagens, de facto, porque as situações de negligência são observadas mais de perto, sim, mas também é um modelo de prática em que o Estado tem uma intervenção às vezes tão sufocante na relação, sim, terapêutica que torna muito difícil dar espaço à pessoa para de facto a poder usar. E é um bocadinho assustador, não é? É um bocadinho assustador. É. Aqueles mitos de que lá fora tudo é muito melhor e tal. Pois, lá fora não sei. Há bocado disseste uma coisa engraçada que tinha, sim, estado a estudar as identidades britânicas contemporâneas. Sim. E seja lembrar a Inglaterra, que eu me lembro que, enfim, o meu pai me transmitia, não é? No tempo da Segunda Guerra, não é? O meu pai era anglófono, não é? E o que eu li sobre isso, e aquela Inglaterra que tu me falas, sim, a tal sim, contemporânea, que sim, me parece, tu próprio me disseste uma vez, sim, que já não tem nada a ver com esta mitologia da Inglaterra, da Inglaterra de Churchill, vamos dizer assim, para ser mais simples perceber. Exato. Não tem nada. Não, quer dizer, isso tem a ver com os tais processos de colonização cultural, não é? Que também acontecem na saúde mental, e também podemos falar como é que isso acontece na saúde mental. Mas a colonização cultural tem a ver com uma nação selecionar uma imagem de si própria de um tempo áureo, selecionar uma imagem de uma determinada classe social, que regra geral é uma classe social alta e caucasiana, não é? E depois projetar essa imagem para o resto do mundo, não é? Agora, há umas semanas atrás houve um escândalo em Inglaterra, que é o escândalo Windrush, que teve a ver com os imigrantes das Caraíbas, não é? Que vieram para Londres fixar-se para ajudar a reconstruir Londres após o Blitz. Muitos na altura não trataram da cidadania, em termos das papeladas e burocracias, e agora com o Brexit está-lhes a dizer que eles provavelmente não têm o estatuto legal para permanecer em Inglaterra. É muito curioso, porque quando eu leio um livro, se nós lemos um livro que é o Windrush, chama-se mesmo Windrush, e fala das experiências destes imigrantes, que foram criados pelos colonos ingleses, não é, nas ilhas, quando eles entravam em Inglaterra pela primeira vez, ficavam espantadíssimos. Como é que os colonizadores eram tão diferentes, isto há 50, 60 anos atrás, do que eles tinham dito que eram. Eu acho que hoje também é essa sensação que nós temos quando vamos à Inglaterra, passados 50 ou 60 anos. Como é que esta imagem que nos venderam da alta classe caucasiana é depois tão diferente da realidade. E passando outra vez para a psicologia e culturas, eu acho que aí é que começa a ser importante, precisamente quando nós trabalhamos com diferentes culturas, é para o próprio clínico desenvolver uma noção de como é que eu como sujeito, eu como clínico, fui colonizado culturalmente por determinadas imagens que pertencem às culturas dos meus clientes e como é que eu me posiciono perante a informação que recebi. Mas é isso mesmo que eu gostaria que agora falasses mais. Certo. Como é que foi para ti ser psicólogo clínico, trabalhar com famílias em Inglaterra e já estás em Portugal já há 2 anos e antes de teres ido também tinhas tido experiência clínica com famílias portuguesas, ou seja, como é que tu... que conclusão é que tu chegaste? O que é que tu tiraste dessa experiência? As principais diferenças? Ok. Bom, eu trabalhei tanto com famílias quanto indivíduos, sim, não é? Sim, indivíduos. A maior parte do meu trabalho clínico lá acabou por ser em Southall, que é uma parte de Londres que não é tanto portuguesa, os portugueses estão mais concentrados em Stockwell e outras partes de Londres, mais para o sul. Southall é uma parte de Londres muito concentrada em minorias paquistani e bangladeshi, portanto uma grande cultura hindu e uma grande cultura muçulmana, coabitando lado a lado. Então essas acabaram por ser mais o tipo de minorias étnicas em que eu ganhei experiência. Okay. Uma das coisas curiosas lá em Inglaterra é que muitas vezes eu também, na Tavistock e noutros sítios, pedi uma ajuda como tradutor, como intérprete. Portanto, quando alguém tinha uma família portuguesa e queria muito trabalhar com ela, eu ia e assumia a função de intérprete. E eu acho que é uma experiência muito enriquecedora para alguém que trabalha com diferentes culturas, porque nós muitas vezes temos alguma falta de simpatia em relação aos intérpretes e de facto perceber a dificuldade de ser intérprete numa situação clínica e terapêutica e ter uma experiência disso é muito enriquecedor, até para percebermos várias coisas que nós tomamos como garantido sobre as pessoas e sobre o processo de tradução que não são garantidos. Em relação a Southall, para te dar um exemplo do trabalho com diferentes culturas, uma das coisas que a equipa se debatia muito, sendo uma equipa de intervenção precoce na psicose, é que muitas vezes as nossas crenças ocidentais sobre o que é psicose não jogavam com as crenças culturais das pessoas sobre porque é que os filhos delas estavam perturbados.
Portanto, muitas vezes tinhas histórias, de facto, os filhos estavam perturbados porque havia um jinx, não é? Um espírito, que tinha sido lançado na família e que já andava ali a percorrer várias gerações, sendo que agora era o adolescente que estava a receber o jinx. E então muitas vezes ficava a ti, quando recebias aquelas famílias, aquele adolescente, era uma coisa que nem sempre te diziam numa primeira sessão. Portanto, tinhas de escavar um bocadinho até eles confiarem em ti, que a explicação deles não tinha a ver com os teus critérios, tinha a ver com neste caso, um espírito, não é? E portanto, tinhas que ganhar a confiança das pessoas, primeiro até elas te revelarem o teu sistema de crenças, e depois não fazer uma aliança com o sintoma. Ou seja, dizer assim, não, tudo bem, então se é um jinx vamos tratá-lo como tal, não transformar a experiência terapêutica numa experiência de exorcismo, também não o podes fazer. E muitas vezes o que eu ganhei dessa experiência foi perceber, ok, talvez exista mais do que uma forma de ver o mundo e partilhar isso com as famílias. Eu estou aberto à vossa forma de ver o mundo, desde que vocês estejam abertos à minha forma de ver o mundo. Agora, dentro da minha forma de ver o mundo, há aqui um conjunto de passos que eu gostaria de vos propor a trabalhar com vocês. Vamos tentar dar uma hipótese a isto e sempre que vocês necessitarem de me falar sobre o jinx e sobre a forma como eles sabem que está a afetar o vosso ambiente familiar, eu também estarei disposto a ouvir. Okay? Mas o que é que fazes? Sendo um modelo de intervenção precoce na psicose, trabalhas com a família e com o adolescente e fazes aquele trabalho também muito psicoeducacional porque é o que esse modelo pede. Então, early signs, não é? Quais são os primeiros sinais de quando o adolescente começa a piorar, a sentir-se mal, a família pode ajudar a identificar e não pode. Plano de contingência e medidas estratégicas, quando o adolescente está assim, quem é que se pode contactar, quem é que tem recursos na família para ajudar, quando há recursos externos, quem são a lista de pessoas externas que se contacta, a relação contigo, qual é o ponto quando o adolescente começa a ficar mal em que a visita ao terapeuta pode ajudar. Mas tudo isto é sempre trabalhado com a família e com o adolescente sem nunca excluires a epistemologia deles. Porque se excluís a epistemologia deles, eles também recusam tudo. Claro. E aqui encontraste também famílias multiétnicas ou não? Ainda não aconteceu? Famílias ou pessoas, enfim, conjuntos. Sim. Desde que eu voltei há 2 anos atrás, eu trabalho cada vez mais na língua inglesa, mesmo aqui. Portanto, eu tenho um consultóriozinho no centro de Lisboa. Várias das pessoas que me abordam são para terapias individuais. Portanto, eu tenho uma cliente belga, tenho outro americano, tenho vários, uma outra escandinava, da Finlândia. Tenho assim um conjunto muito diversificado de pessoas com quem faço terapia em inglês. Mas sim, vou encontrando e há relativamente uns meses atrás terminei um processo de trabalho de famílias com uma família bilingue, que falavam português e inglês. E foi um processo absolutamente apaixonante. Portanto, os 2 pais e adolescente. Para mim, a questão que me apaixona sempre nessas situações, obviamente sem revelar muito sobre o caso, mas as questões que me apaixonam muito nesse tipo de trabalho, é muitas vezes quando nós andamos ali às voltas com a família em termos de explorar o que é que são as personalidades de cada um e como é que essas personalidades geram ou criam o problema, por simplesmente perguntar como é que vocês acham que os diferentes backgrounds culturais desta família contribuem ou não para o problema. Vocês acham que parte do que aqui está também são as vossas diferenças entre culturas que se passam aqui dentro? E em que medida é que isso é possível? Isso liberta um espaço para as pessoas, de facto, começarem a falar de uma outra maneira. E por exemplo, nessa família eu lembro-me de uma sessão particular em que a mãe insistiu perante o marido e a filha, não, vocês têm que perceber que muitas vezes quando eu falo desta forma também falo porque sou portuguesa. Eu posso estar a falar em inglês, mas esta é a minha forma de falar, porque eu sou portuguesa. E, portanto, ela teve ali que marcar o pé para todos aceitarmos que isto não era só uma questão de personalidades, era uma questão da história cultural que a pessoa traz para a família. Portanto, isso liberta um espaço que, se nós não estivermos atentos psicoterapeuticamente, nem sempre existe. Agora, há uma outra coisa, e essa eu acho ainda mais importante. Pelo facto de eu ser português e a lidar com pacientes portugueses, não quer dizer que eu possa ignorar a cultura. A cultura não é só uma coisa que serve para os pacientes estrangeiros. Sim. Eu muitas vezes pergunto aos meus, por exemplo, aqui, comparativamente a Inglaterra, que é uma cultura protestante, eu muitas vezes aqui encontro pacientes que vêm com problemas que têm a ver com culpa, não é? Que é a tal cultura católica, da automartirização e autoculpabilização e tudo isso. E eu, uma das... não é? É muito português. E uma das questões que eu faço muitas vezes às pessoas é, eu digo, olha, eu tenho todo o respeito pelas suas crenças religiosas, sejam elas quais forem, gostaria de aprender mais sobre essa crença religiosa, saber como é que ela influencia ou molda a sua vida, mas no que toca às suas questões da culpa, também tenho alguma curiosidade de saber até que ponto o facto de ter sido criado na religião católica, ter sido exposto à catequese e ter feito tudo isso, também alimenta as suas questões de culpa. Acha que alimenta, acha que há uma relação, acha que não há relação nenhuma entre as duas coisas, o que é que pensa? Isso também liberta o espaço para a própria pessoa que tem a mesma identidade cultural que tu, começar-se a pensar ela própria como um sujeito cultural, e eu acho que a terapia também é um espaço para isso. Muito bem.
Pedro, tu trouxeste aqui 3 livros relacionados com este tema que eu gostaria que os apresentasses. Faz mais sentido, se calhar, que sejas tu. Tenta mostrar para a câmara, ali? Para esta câmara aqui, sim. Para esta aqui, sim. Ok. Bom, então o primeiro é Therapy Across Culture, da Inga Britt Krause. A Inga Britt Krause, a história foi uma projeção, que eu trouxe este livro. Ela é uma doutorada em antropologia que depois foi fazer a formação em terapia familiar. Okay. Ela trabalha na Tavistock. Okay? Portanto, eu tive uma conversa muito engraçada com ela, porque ela errou aqui uma referência sobre uma tribo. Ela dizia que a tribo era patrilinear, eu sabia que aquilo estava mal, que a tribo era matrilinear. Então eu cheguei ao consultório e disse: tem um erro no seu livro! Nessa altura era muito mais obsessivo, agora estou mais velho, já estou mais relaxado. E ela corrigiu numa próxima edição. Em 20 anos foi a única pessoa que notou esse erro. Quer dizer, ninguém tinha dito atenção. Bom, mas é um livro muito interessante, ou seja, traz categorias da antropologia para se pensar o trabalho de famílias. Como as categorias são, por exemplo, o tabu, que é uma coisa que Freud também explorou, não é? Sim. Mas categorias como o tabu, sobre o valor dos tótems, sobre uma série de coisas que palavras da antropologia, termos da antropologia que ajudam a pensar famílias e psicoterapia. Bom, depois o Race and Culture. Este livro foi escrito pela Renée Singh. Quando eu fui pós-doc um ano no Instituto de Terapia Familiar, ela foi a minha supervisora. Uma mulher muito engraçada, é uma mulher com um background original da Índia, que se afirma como black, politicamente e em termos de identidade. Acha que, ora bem, a ideologia black, apesar dela não ser exatamente em termos de fenótipo, de cor de pele black, não é? Mas que a ideologia black, com os problemas de black, com os problemas de direitos, etc., é tudo o que ela enfrenta na sociedade inglesa, sendo uma mulher da Índia. Então assumiu essa identidade. Já é uma coisa muito engraçada. Pois não é muito comum. Não é muito comum. E eu acho que é isso que lhe dá piada. Bom, este também é um livro muito útil aqui em Portugal para quem estiver a trabalhar com famílias de refugiados, ok? Porque é um livro de exercícios práticos para se trabalhar com famílias de diferentes culturas, nomeadamente famílias de refugiados. Portanto, é quase um livro de receitas. Eu acho também é importante a gente não ter só filosofia, mas também temos algumas receitas de vez em quando. Eu acho isso importante. Eu sou um bocado eclético no que como, obviamente com um xodó pela psicanálise e pela sistémica, mas sou um bocado eclético na minha prática. Portanto, eu também acredito que uma boa receita de vez em quando não faz mal a ninguém. Bom, finalmente, Henrietta Moore. Este é leitura essencial para qualquer psicanalista, candidato à sociedade psicanalítica, psicodinâmico. Este é um livro de uma antropóloga absolutamente brilhante, mas brilhante é uma palavra pouco valorativa para descrever, e que trata sobre a ligação entre antropologia e psicanálise pelo lado do género. Portanto, isto faz referências tão giras como se o complexo de Édipo é universal ou não, e se é diferente, como é que é diferente em diferentes culturas. Acho que é uma questão absolutamente apaixonante. E depois diz uma coisa mais gira ainda. E eu vou dizer isto depois. Complexo de Édipo em diferentes culturas. Desafio-se a fazermos um JP sobre este tema. Foi este tema que causou a zanga entre o Jung e o Freud, como vocês sabem, não é? Sim. Para o Freud era universal, não é? Complexo de Édipo em diferentes culturas. Acho que seria interessante fazer. Consegues assim em 30 segundos, assim, dar-nos só um lamiré? Consigo. Olha, então. É assim. Então, por exemplo, quando o Malinowski, que é o pai da antropologia social, foi nos anos 20 e 30 fazer trabalho de campo sobre a Melanésia, chegou à conclusão que lá no complexo de Édipo, no rapaz, era organizado em relação ao tio materno. É coisa avuncular. Era avuncular. E porquê que é organizado? Até porque o rapaz, a certa altura, para de viver com os pais biológicos na adolescência e vai viver para a casa do tio materno. Portanto, é organizado em relação a ele. Portanto, isso é uma prova que o complexo de Édipo não é necessariamente universal. Quer dizer, não prova bem isso. Prova que é, mas está deslocado neste caso. Ok. Não, eles não estão a dizer que não existe, estão a dizer que existe do outro lado de uma diferente forma. Sim, claro. Tens algum artigo escrito sobre este tema? Eu acho este tema muito importante. Da não universalidade do complexo de Édipo, não tenho, porque acho que há pessoas que escreveram muito melhor do que eu conseguiria, de facto. Mas depois tens uma grande discussão sobre o complexo de Édipo na cultura hindu. Será que há complexo de Édipo na cultura hindu? Entre o Obscure, entre outras pessoas, o Kurtz. E eles dizem que não, alguns deles dizem perentoriamente que não. Porquê? Porque enquanto para nós ocidentais toda a ideia é que tu à medida que cresces diferencias-te da família e tornas-te cada vez mais indivíduo, no modelo hindu de crescimento é que tu começas como indivíduo e à medida que cresces fundes-te cada vez mais no grupo social, ou tal é a tarefa que tu deves ter. É fundir-te cada vez mais no grupo social. Portanto, toda a partida, toda a epigenese que te leva lá não aponta para a ideia de um complexo de Édipo como aponta no Ocidente. Isso era um tema vastíssimo. Então, olha, vamos fazer a seguinte
forma, Pedro, sim. vais durante as férias de verão pensar de uma forma, porque quem nos vê também há muitos não psicólogos, portanto o complexo de Édipo pode não ser muito familiar para as pessoas. Sim. Então tu vais pensar numa forma simples de se traduzir o complexo de Édipo por miúdos e depois aplicá-lo a diferentes culturas. Como é que isto... Está bem? Okay. Pode ser, fica combinado? Pode ser, fica combinado. Olha, Pedro, o tempo está mais do que ultrapassado. Nós temos mesmo de terminar. Temos que Sim, e havemos de continuar. Muito obrigada pela tua presença, pelas ideias que nos trouxeste, pela tua experiência também. E até breve, para ti, até breve, Clara. Muito obrigado eu também pelo convite. Obrigada a nós. E quanto a nós, boas férias a todos, antes de mais, e regressaremos então em breve. Adeus. Adeus.